Muito se fala de câncer de mama em mulheres e de câncer de próstata em homens. E isso, de fato, é muito importante. Mas a gente precisa falar de um outro tipo de tumor que é extremamente relevante: câncer de intestino. Câncer de intestino é o segundo tumor mais frequente, tanto em homens como mulheres. Infelizmente, mais de 40 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de intestino todos os anos. E diferente do que a maioria da população pensa, a maioria dos casos, mais de 90% das vezes, o câncer de intestino não está relacionado a um fator hereditário. Ou seja, ele não acontece só em quem tem um pai, uma mãe ou algum parente com câncer. Ele acontece também em pessoas que não têm nenhum fator hereditário. E aí me perguntam, tá, mas o que causa câncer de intestino? A gente sabe que são muitos fatores. A gente já conhece o papel danoso do cigarro, o papel, o malefício que a bebida alcoólica muito frequente também causa no corpo da pessoa e que também aumenta o risco de câncer de intestino. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre alimentação e sobre exercício físico. A gente sabe que a maneira como nós estamos vivendo, para facilitar o nosso dia a dia, cada vez mais a gente tem optado por comidas prontas e muitas vezes as comidas congeladas. Essas comidas, muitas vezes, elas são ultraprocessadas e estão relacionadas ao aumento de várias doenças, inclusive de câncer de intestino. Então, ultraprocessados, por exemplo, biscoitos recheados, salsichas e todos os outros acabam aumentando o risco do câncer de intestino. Alimentações que têm poucas verduras, poucas frutas, acaba também aumentando o risco de câncer de intestino. E aí eu gostaria também de falar sobre exercício físico. Nós precisamos entender que exercício físico ele não tem um papel somente estético no ser humano. Ele tem um poder de reduzir tantas doenças cardiovasculares como algumas doenças cerebrais e também risco de câncer. Tem um estudo que mostra muito claramente pra gente que quem pratica exercício físico de forma rotineira tem menos 20 a 30% risco de desenvolver qualquer câncer. Qualquer câncer. Esse número, ele é muito grande. E aí me perguntam, tá, mas o quanto é de exercício físico? Quanto que eu devo fazer para eu começar a ter o impacto dele na minha vida e deixar eu com o menor risco de ficar doente? E o número é pelo menos 150 minutos por semana. 150 minutos por semana foi mostrado pra gente dentro de um desses estudos grandes e de relevante impacto que reduz de fato 20 a 30% o risco de qualquer pessoa ter câncer. Então, a gente precisa se atentar para cada vez mais comer de uma forma saudável, colocar comidas integrais, botar bastante salada no nosso prato, ter uma refeição em que seja intercalado com frutas, tirar os ultraprocessados, evitar comer carne vermelha todos os dias. Não é que é proibido, mas a gente não deve ter somente a carne vermelha. Alternar com a proteína branca também é importante com outras formas de proteína. E colocar o exercício físico como algo rotineiro. De repente, é difícil de começar para quem está parado, para quem está sedentário. Mas enfim, chega num momento que aquilo se torna uma rotina e passa a não ser mais difícil. Com isso, a gente vai diminuir o risco de ter várias doenças, inclusive câncer de intestino.